Nós estamos continuando a nossa série de mensagens, imitadores de Deus, agindo como Jesus. E confesso que essa série tem falado muito comigo, tem ministrado muito ao meu coração. Cada ministração, cada palavra que o Senhor tem nos ensinado sobre atitudes, sobre comportamentos, para que possamos alinhar o nosso coração, alinhar a nossa postura na vida, tem sido uma bênção. E há momentos em que a vida nos coloca diante de palavras duras, não é verdade? Há momentos que a vida nos coloca diante de palavras duras, conversas difíceis, olhares de desprezo e atitudes injustas. E nessas horas, a reação mais fácil é se defender, é pagar na mesma moeda. Mas foi exatamente em uma situação assim, cercado de dor, de vergonha, de zombaria, que Jesus revelou o poder de uma reação diferente. E hoje nós vamos refletir sobre como Jesus reagiu diante de ofensas e provocações. Como Jesus reagiu diante de ofensas e provocações. E eu quero chamar a sua atenção para essa figura muito importante para a cena da crucificação, que é o ladrão na cruz, que vai ser o nosso personagem central hoje. Se a gente observar bem, nos evangelhos nós temos poucas informações sobre este homem. João apenas fala sobre o local onde foram crucificados. Marcos e Mateus informam que ele era um criminoso, um homem sem nome, crucificado ao lado de Jesus. Mas Lucas é como se olhasse para o texto, para aquela cena diferente. Ele nos dá mais detalhes, ele nos dá mais informações. Mas uma coisa é certa em todos os evangelhos: aquele homem não era conhecido pelo nome, mas definido, escute isso, definido pelo que fez: um ladrão, um criminoso. E essa é a realidade de muita gente. Talvez seja a sua realidade, você que está sentado, está me ouvindo agora. É a realidade de muita gente. Há pessoas que não são lembradas pelo nome, mas por algo que fizeram ou estão fazendo. Seja algo bom, seja algo ruim. Geralmente é algo ruim. E parece que as pessoas hoje não são definidas por quem são, mas pelo que fazem. E aquele homem vivia assim. Esse homem vivia assim. Ele não era amado, ele não era querido, ele era um ladrão. E o pensamento comum da sociedade sobre alguém assim é: bandido bom é bandido morto. Mas essa história tem muito, muito a nos ensinar. Então vamos entender primeiro o que as pessoas diziam sobre ele. O que as pessoas diziam sobre esse ladrão, sobre este homem que estava ali ao lado de Jesus na crucificação? Bom, o primeiro ponto que muitos na tradição falam que ele é o Dimas, seu nome Dimas, o bom ladrão crucificado ao lado de Jesus. E a tradição cristã vai colocar ele como um santo, o bom ladrão, o Dimas. Outra coisa também bem interessante é que existem muitas lendas sobre este homem. E algumas lendas me chamou a atenção. Por exemplo, a lenda do Robin Hood, que ele era um cara que tirava dinheiro dos ricos e dava aos pobres no seu tempo. Mas outra lenda que me chamou muito a atenção, que está dentro da história, é a que ele poupou o menino Jesus. Você há de lembrar que Maria e José tiveram que sair da sua terra
porque existia uma grande perseguição. E aí eles foram para o Egito. E parece que conta a lenda, conta a história, que nessa jornada eles foram abordados por alguns ladrões. E esse ladrão em si poupou a vida ali de Jesus. E passando alguns anos, ele encontra Jesus novamente na cruz. É uma lenda, é uma lenda. Mas é interessante porque o certo de tudo isso é que ele foi um criminoso. Mas um criminoso que reconheceu os seus erros e encontrou em Jesus misericórdia e graça. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre o ladrão. O que a Bíblia diz sobre o ladrão? O ladrão foi crucificado ao lado de Jesus, segundo a Bíblia. Não era um simples ladrão, mas um criminoso, violento e perigoso. Em Mateus 27:38, relata que 2 criminosos foram crucificados com Jesus. E aqui eu quero chamar sua atenção para essa palavra, letes, que indica assaltante, saqueador e assassino no grego. E keplis, usada para Judas Iscariotes, que era apenas aquele que roubava. Então, para você ver que tem uma diferenciação interessante aqui. Mas em Lucas 23:39, ele é reconhecido como malfeitor, que pratica o mal, que oprime os outros. Então veja que na Bíblia, este homem aqui não era simplesmente um bandido. Um cara que foi ali e roubou um doce. Não. Ele era um assassino. Ele era um criminoso. E uma pessoa assim, era um alívio para a sociedade que ele estivesse o quê? Preso. E a história nos conta que ele recebeu pena máxima, a morte, por ser um grande inimigo do império. Recebeu a pena de morte. Josemar Bessa vai dizer uma coisa muito interessante sobre essa cena, sobre esse acontecimento. Ele diz assim: o ladrão na cruz parecia viver seu pior dia, mas pela graça soberana de Deus tornou-se o melhor dia de sua vida. Esse é o poder do Evangelho. Quando a gente tem um encontro real e verdadeiro e profundo com Jesus, a nossa vida é transformada. Vou dizer uma coisa aqui que eu acredito de todo o meu coração: não há como ficar da mesma forma depois que você encontra Jesus. O seu caráter começa a ser tratado, a sua alma começa a ser curada, e o seu juízo se torna perfeito. Porque esse é o poder transformador do Evangelho. Redenção, regeneração, uma restauração sobrenatural. Por mais que você e eu possamos estar no fio da misericórdia da nossa vida, como foi o caso desse ladrão. Porque essa cena desses 2 ladrões, porque não era só um, eram 2. Nós temos aquele que creu, mas também nós temos aquele que zombou. E quando olhamos para essa cena, vemos muito mais do que 2 homens crucificados. Nós vemos 2 posturas de vida, nós vemos 2 formas de existência, nós vemos 2 respostas diante de Jesus, 2 atitudes que revelam o coração humano diante da cruz. De um lado, nós temos um ladrão, um homem que decide crer em Jesus. Do outro lado, um homem que decide zombar de Jesus, provocar Jesus. E aqui é uma coisa muito interessante, porque cada um, escute isso, cada um vive a consequência da sua escolha. Cada um. Isso fala muito sobre nós, sobre como respondemos à mensagem da cruz.
E aqui eu quero ler o nosso texto base, Lucas capítulo 23, a partir do verso 39 até o 43, nós vamos ler o Novo Testamento. No verso 39 diz: um dos criminosos que estavam pendurados ali o insultava, dizendo: você não é um Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Conseguem ver o tom da zombaria? Conseguem observar e perceber o tom do insulto, das provocações? No verso 40, mas o outro respondeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? No verso 41, nós estamos sendo punidos justamente. Olha só o que diz esse verso: recebendo o que merecem os nossos atos. Nós somos criminosos. Nós cometemos crimes, ferimos pessoas, mas este homem não cometeu mal nenhum. No verso 42, e disse Jesus, e ele disse para Jesus: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: digo a você a verdade, hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão do verso 39, ao olhar para Jesus, ele duvidou, ele questionou, ele zombou, ele provocou. Se você é o Cristo, se você é o bendito, desça da cruz, mostre agora para todos nós aqui, mostre para todos aqueles que te condenaram, mostre o seu poder, mostre quem é que diz ser. E este homem reconhecia que Jesus, ele até reconhecia que Jesus era, mas o seu desejo não era ser salvo do pecado, mas sim da consequência do pecado. E é aí que entra muitos de nós, que até temos uma certa consciência do Evangelho, mesmo que seja superficial, mas nós temos, porque nós temos as mídias, nós temos as pregações, nós temos os compartilhamentos. Basicamente nós somos catequizados, então todos aqui de alguma forma ouvem Jesus, ouviram falar de Jesus. Mas muitos não querem ser salvos do pecado, mas querem ser salvos das consequências do pecado. Ele diz: salve a nós também. Ou seja, queria ser liberto da cruz, mas para voltar à velha vida. E aí, Francis Chan vai dizer no seu livro Louco de Amor, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: pessoas mornas não querem realmente ser salvas do pecado, querem apenas ser salvas da penalidade do pecado. Então veja que aqui muitos de nós nos encaixamos, queremos que Deus nos tire da dor, mas não queremos que Deus transforme o nosso coração. Queremos que Deus resolva a nossa vida, queremos que Deus resolva o nosso casamento, queremos que Deus resolva a nossa crise financeira, queremos que Deus resolva as nossas amizades, nossos problemas, os problemas da igreja, queremos que Deus faça alguma coisa por nós, mas não queremos a salvação, não queremos ser salvo do pecado, e não queremos que Deus trate o nosso caráter. E aí não adianta levantar as mãos e dizer glória a Deus na igreja, não adianta ler a Bíblia de maneira superficial, ler Café com Deus Pai e postar no Instagram, não adianta, você tem que ser salvo em Cristo Jesus.
E deixar que Deus trate o seu caráter, para que você se torne uma expressão viva do caráter de Jesus. Isso é discipulado, isso é vida com Deus. Talvez você ache que essas minhas palavras sejam duras, mas entenda de uma vez por todas: Deus te chama para ser uma nova criatura, Deus te chama para o novo, e não para o mesmo. Ser uma nova criatura não é ser uma nova pessoa. Ser uma nova criatura não é só mudar a playlist para o gospel, ou vestir roupa gospel, ou ser um adepto da cultura gospel. Ser uma nova criatura é obedecer e guardar os mandamentos de Jesus, é se entregar totalmente a Jesus, é ser um discípulo que nega a si mesmo. É uma expansão de consciência que nós chamamos de metanoia, ou seja, não sou eu quem vivo, é Cristo vive em mim. E tudo isso muda para melhor, porque o nosso olhar agora é eterno. Mas aquele homem queria apenas continuar do jeito que estava, sem cruz e sem mudança. Não é a realidade de muitos que nós conhecemos. Tá bom assim. Eu venho na igreja, tá bom assim. É porque eu estou fazendo aqui minhas leituras aqui. Não, eu sei. Muitas vezes, após as minhas pregações, algumas pessoas me abordam e dizem: pastor, hoje eu quase aceitei Jesus. Esse ladrão estava no fio da misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, sem emocionalismo, mas nós não sabemos como será o amanhã. Nós não temos gestão da nossa própria vida. A partir do momento que somos discípulos, a partir do momento que nós entendemos o Evangelho, é Deus no controle, Deus sabe de todas as coisas. E as pessoas dizem sim para mim: hoje eu quase entreguei a minha vida a Jesus, mas talvez seja aquela última oportunidade. O seu coração está queimando, Deus está lhe chamando sempre. Você sabe que é o correto, você sabe que precisa disso, mas o seu coração de pedra não lhe deixa se prostrar. Mas eu creio na palavra que Deus entregou para o profeta: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e derramarei sobre todos o meu espírito. Eu não sei como é que está a sua existência, eu não sei como é que está a sua vida, como é a gestão da sua vida, mas eu sei que Deus está te chamando hoje. E você precisa obedecer essa voz. Aquele homem queria continuar do mesmo jeito, sem cruz, sem mudança. E quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes dizemos: se o Senhor é Deus, me dá isso. Se o Senhor é Deus, faz isso acontecer, Senhor. Se o Senhor é Deus, prova o teu poder, Senhor. Porque nós queremos essa prova. Usamos Jesus, usamos o Evangelho como uma muleta de emergência. A gente só quer procurar Jesus ou o Evangelho de Jesus quando tudo está doendo, quando tudo está nas últimas. Não é assim que a gente faz com a nossa saúde? O corpo vai dando sinais e você vai dizendo assim, ó: isso é estresse, é ansiedade. Isso aí
é só comer melhor, beber mais água. E o corpo está lá, sinalizando, sinalizando. A sua vida espiritual é da mesma forma. Vai sinalizando, vai sinalizando. Há um tempo e um propósito para todos nós aqui. E o Senhor não quer que usemos a sua graça como licença de emergência ou como licença para pecar. Porque muitos de nós achamos que é a graça, Ele vai me perdoar. Vai dar tempo, vai dar tempo. Hoje não, hoje não. Próximo domingo, próximo ano, próximo mês. Mas o fio da misericórdia de Deus está te acompanhando. Eis que estou à porta e bato. Ele está de braços abertos te chamando. E Ele está ali, atento a você, se aproximando de você. Mas nós não queremos assim. E isso não é arrependimento, isso é conveniência. E esse tipo de relação mostra que ainda não tivemos um encontro real com Jesus. Lucas 23, a partir do verso 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus junto com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E eles repartiam entre si as suas roupas, lançando sortes. A primeira reação de Jesus foi orar por quem o feriu. A primeira palavra de Jesus crucificado foi perdão. E esse é o caminho que Ele mostra para mim e para você. Orar por aqueles que nos feriu e liberar perdão. Sabe, irmãos, no meu imaginário, fico tentando aqui, de alguma forma, o ladrão ali, vendo Jesus, orando, perdoando aqueles que cuspiram, aqueles que dilaceraram seu corpo, aqueles que estavam zombando dele ali: desce da cruz, mostre que tu és filho de Deus. E ele perdoando ali, e aquilo impacta profundamente a vida daquele ladrão. Porque ele viu Jesus perdoando quem o condenou, orando por quem o humilhou, intercedendo por quem o espancou, amando quem o odiou. Ao olhar para o lado e ver Jesus fazendo tais atitudes, tais reações, é como se Ele estivesse dizendo no seu coração: este homem é diferente. Este homem, ele não é igual a mim. Ele é diferente. Ele reage diferente. Ele não merece estar aqui. Eu mereço estar aqui. Mas ele é inocente. E no seu coração, ele crê que de fato ele é o Messias. William Black vai dizer sobre isso: as autoridades crucificaram Jesus entre criminosos, mas na verdade ele estava entre os primeiros frutos da tua graça. Que declaração incrível! Os primeiros frutos da graça. Aquele homem, ele não podia voltar ao passado, ele não podia devolver a vida daquele que ele tirou, ele não podia devolver as coisas que roubou, mas a decisão que tomou mudou completamente o seu destino,
mudou completamente o seu futuro. Ele encontrou a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você que não é crente, está me ouvindo hoje aqui. Uma decisão pode mudar o teu futuro. Uma decisão a Jesus pode mudar completamente a tua vida espiritual. Uma decisão pode mudar tudo. Às vezes em oração, a minha alma se perturba, porque pessoas que eu amo estão pelo caminho da morte eterna. E eu peço, Senhor, salva. E eu oro pela pessoa. Senhor, toca o coração, e eu oro pela pessoa. Mas eu sei que por mais que façam coisas boas, por mais que seja de boa índole, mas está caminhando para o caminho da morte. Enquanto não conhecer Jesus, não se entregar a Jesus, está caminhando para o caminho de morte. Mas uma decisão pode mudar tudo. Um encontro com Jesus muda tudo. A salvação acontece quando entendemos que somos pecadores e reconhecemos que não podemos nos salvar pelos nossos próprios esforços. A sua oferta pode ser a melhor oferta do mundo. Você pode fazer a quantidade de boas obras que você conseguir fazer com toda a sua energia, com toda a sua equipe, com todas as suas forças. Mas não é assim que funciona. Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. John Stott diz uma coisa muito interessante. O ladrão da cruz é a maior prova de que a graça de Deus é maior do que o pecado do homem. E Fritz vai dizer uma coisa também muito interessante, que eu guardo no meu coração. Aquele homem atestou a total inocência de Jesus, do crucificado. Quando todos haviam abandonado Jesus, ele o reconheceu como rei, como Messias, e esperava ser lembrado no seu reino. Só que Jesus tinha muito mais para oferecer para ele. Jesus respondeu algo que muda tudo. Jesus olha para aquele ladrão e diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Gente, vocês entendem a grandeza de tal expressão? Porque o corpo de Jesus já estava totalmente dilacerado, a sua respiração já não era a melhor. Mas ali, com muita força, olha para o ladrão e diz tal declaração. E essa expressão, em verdade te digo, é uma garantia, é uma certeza para todos nós. Jesus está dizendo: eu não volto atrás. Eu não volto atrás, a minha promessa é definitiva. Deixa eu dizer uma coisa para você crer em seu coração: a salvação é definitiva, e Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é tudo o que precisamos para a nossa existência. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo para nós. Não há outro sentido na vida a não ser a pessoa de Jesus. Ele é vida, Ele é verdade, e Ele é o caminho que nos conecta diretamente com o Pai. E aquele que ainda que morra, se crer, viverá. Essa é uma promessa definitiva. Jesus não volta atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há poço tão profundo que a mão de Jesus não possa alcançar. Entenda isso de uma vez por todas. Deus está te chamando. Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você.
O ladrão que antes roubava coisas que jamais poderiam satisfazê-lo, agora recebe algo que nunca conseguiria roubar: a salvação. E isso, meus irmãos, é graça. Isso é favor imerecido. Deus olhou para este homem. E Martinho Lutero diz alguma coisa muito interessante. Ele diz: o ladrão da cruz não pôde roubar o paraíso, mas o próprio Jesus lhe deu o paraíso. Com seus olhos fechados, imagine comigo. De manhã aquele homem era um criminoso condenado, mas à noite, um cidadão do céu. De manhã aquele homem estava acorrentado, pregos nas suas mãos, mas à noite recebeu a coroa da vida. De manhã aquele homem era inimigo de César, mas à noite amigo de Deus. De manhã aquele homem era desprezado pelos homens, mas à noite estava na companhia dos anjos. De manhã aquele homem era injusto, olhe para mim, mas à noite ele foi justificado. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que transformação incrível. Olha como isso é inefável, não há como descrever. A transformação que recebemos quando nós estamos diante de Jesus, um encontro real com Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Ele não devia estar ali, mas estava crucificado entre dois criminosos. Aquela cruz era para mim, era para você, mas ele morreu em nosso lugar. Aquele homem ouviu uma das expressões mais lindas do Novo Testamento. Ouviu com seus próprios ouvidos: tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Está consumado. Deus não te chama hoje pelo pecado que você cometeu. Ele te chama pelo nome. Deus não te chama pelo teu passado, pelas coisas ruins que você já fez na vida. Ele te chama pelo nome, porque Ele tem um propósito na tua vida. O Evangelho é isso. Ontem eu era um condenado, hoje eu sou um filho amado. Ontem eu era injustiçado e rejeitado pelos homens, mas hoje eu sou amado por Deus. Um amor incondicional, que perdoa os meus pecados, que lava a minha alma e me dá uma segurança de vida eterna. Como não crer? Como não se apaixonar por um Deus tão bondoso, tão grandioso assim? Não há como você não olhar para o Evangelho de Jesus e não ficar escandalizado com tamanha bondade e misericórdia. Temos que entender que somos pecadores, mas também temos que entender o quanto somos amados. Certa vez, um jovem me perguntou: Ale, por que tu é assim, cara? Por
que você se entrega tanto para as coisas de Deus? E eu só tenho uma resposta diante disso. É porque eu entendi o quanto eu sou amado. E nada que eu faça vou conseguir retribuir tamanho amor. Se Deus me pediu para abrir mão da minha juventude para servi-lo, eu vou servir. E eu fiz. Deus está lhe convidando nessa noite a colocar diante da mesa uma conversa sincera. Coloque diante de Deus agora, coloque diante dos olhos de Deus agora toda a sua vida, toda a sua existência. Veja se há sentido a sua vida sem Jesus. Não há. Veja se há algum caminho melhor que o caminho do Evangelho. Não há. É incomparável, é incondicional. Quando entendemos o quanto somos amados, Ele nos leva a uma vida de santidade, de justiça, de bondade, de amor e de serviço. Jesus morreu para mudar a nossa vida, para mudar o nosso passado, para transformar o nosso presente e te dar um futuro de esperança. E para encerrar, quero que você se atente para essa expressão. A minha bondade é maior do que a tua maldade. O meu perdão é mais forte do que a tua culpa. E o meu amor é maior do que o teu pecado. A misericórdia e o amor de Deus estão acessíveis a todos. Jesus é suficiente. Você pode se colocar de pé?